Vamos dar início então aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo dessa semana, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, e o tópico 19, com a pergunta: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições e divulgar o mal do outro? Kardec reúne nesse tópico os problemas relacionados à maledicência, né? E também a intervenção na vida alheia, com o perigo de nós sermos invasivos, de nós acabarmos disseminando a intriga, o mal entendimento, o conflito, a injúria, a difamação e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, Kardec nos convida a pensar no papel daqueles que se apresentam como cuidadores, educadores, amigos, amparadores, orientadores, terapeutas e assim por diante. A grande pergunta que nós devemos fazer é: quem é esse outro? Ou quem é esse próximo? Jesus, ele cunhou essa frase de uma maneira muito simples para fazer com que a gente pudesse enxergar o próximo da maneira mais ampla possível. Então, o próximo é qualquer um, qualquer outro ser humano, qualquer outro animal, a natureza que está no nosso entorno. Jesus deixou esse espectro do outro ou do próximo da maneira mais aberta possível, porque nós interagimos com o mundo. Então, quando Jesus fala do próximo, ele também nos convida a pensar em nós mesmos, né? Então, amar ao próximo como a si mesmo. Essa expressão, traduzida originalmente do hebraico, depois do grego, levanta um outro questionamento: quem somos nós? Existe um eu, alguém que a gente possa de fato dar nome, chamar a si mesmo, ou isso é apenas uma impressão que nós temos em decorrência da vida que nós levamos? Há um físico importante, já desencarnado, mas que fez um grande papel na divulgação da ciência, na pesquisa, depois de Einstein, depois de outros grandes estudiosos. Ele chama Richard Feynman. E ele faz uma pergunta: se nós existimos e vemos as coisas como nós pensamos, como nós acreditamos, e se essas coisas existem na realidade? Essa é uma pergunta importante para a ciência, porque quando nós observamos um objeto, observamos uma pessoa com instrumentos mais apropriados, como por exemplo medidores de radiações infravermelha, né, ou os raios gama, são os dois extremos, e outro tipo de percepção de vida e também percepção de matéria, de partículas atômicas, subatômicas, de ondas, de raios, de campos. Então ele diz o seguinte, que nós apenas somos capazes de detectar 1% daquilo que existe no universo. E ele está falando de um universo não espiritual, ele está falando de um universo tangível, material, digamos assim. E os telescópios recentes têm comprovado isso também, que é possível observar outros astros, outros corpos celestes, a partir dessas medições mais sutis, desses campos de onda, desses raios que são emitidos. Emmanuel fala sobre isso também no livro Pensamento e Vida, a formação da natureza como campos e raios, e o pensamento emitindo isso. Bom,
O fato é que, mesmo sem pensar na espiritualidade, a nossa compreensão do mundo é muito relativa. Nós podemos dar nome às coisas como cadeiras, mesas, garrafas, vasos, quadros, etc., porque isso nós combinamos na linguagem, né? A gente fez um acordo de que isso tem esse nome, a gente cresce com isso. A gente aprende o nome das coisas, principalmente com a nossa mãe, que fica mais, ou a cuidadora, quem faz a função de mãe, que fica mais próximo da gente, dando o nome das coisas, chamando, e a gente vai prestando atenção nisso e começa a acreditar que as coisas têm nome, e nós começamos a acreditar que nós temos nome e damos nomes a nós. Mas esse nome que nós carregamos não é uma síntese de nós mesmos, e Jesus sabia disso. Esse nome que nós carregamos é apenas uma representação daquilo que nós podemos perceber sobre nós. E perceber sob um aspecto muito peculiar. Perceber naquilo que nós aceitamos na gente. Por exemplo, os defeitos a gente costuma esconder. Ninguém sai por aí, quando alguém pergunta quem é você, você começa a falar uma lista de defeitos. Não, quando alguém pergunta quem é você, a resposta que vem é sobre a trajetória e as habilidades. Então a gente dá um nome com um sobrenome, a gente costuma dizer aonde a gente nasceu, naquilo que a gente trabalha, e eventualmente, se a conversa fluir, a gente fala sobre os nossos gostos, as nossas preferências. Ninguém gosta de se expor, de pensar que tem defeitos. É muito humilhante pensar que a gente possa ser comparado a outra pessoa e ficar numa condição inferior. Então é da natureza humana pensar em qualidades, em adjetivos, em coisas que nos engrandeçam. Mas isso não nos representa, nós não somos isso. Quando nós olhamos um espelho, por exemplo, ao acordar, a gente reconhece ali a pessoa que nós somos, mas é alguém externo, alguém que se modifica no tempo, que foi criança, adolescente, jovem, adulto, e começa a envelhecer e a mudar esse corpo, a forma, o tom dos cabelos, às vezes cai o cabelo, né? A gente vai percebendo uma mutação. E até é difícil, principalmente quando a gente fica mais velho, de se reconhecer naquela figura mais envelhecida no espelho, enquanto a gente ainda se imagina com 20 anos, 30 anos, assim por diante. Da mesma maneira que um adolescente, uma criança anseia ser adulto. Então parece que há um lugar perdido nisso. E Jesus sabe sobre isso. Quando Jesus fala amar ao próximo como a si mesmo, ele sabe dessas mudanças, dessas transformações e dessas multifaces que nós temos. Jesus vai ainda mais além. Jesus sabe das faces que nós já tivemos em encarnações passadas. E Ele sabe das faces que nós teremos nas encarnações futuras. E cada uma dessas faces é importante para compor isso que a gente chama de eu. E que não tem um único nome, não tem uma única forma, não tem uma única maneira de ser. Então Jesus nos pede para a gente amar essa condição fragmentada. Ele não pede para que a gente ame aquela figura no espelho que representa falsamente uma totalidade. Ele não pede para a gente amar aquilo que nós damos como nome, que nos deram como nome, e a gente aceita esse nome e se apresenta publicamente com esse nome. Jesus pede para que a gente mergulhe fundo na compreensão de quem nós somos. Jesus estudou os gregos, Sócrates, conhece-te a si mesmo. Sócrates também não falava desse eu externo aparente. Pelo contrário, Sócrates dizia que o que há de melhor é conhecer-se a fundo, inclusive naquilo que não está exteriorizado, naquilo que não é expressado de domínio público, mas aquilo que está escondido, naquilo que nos atrapalha sem que a gente perceba. É aquilo que na ciência mais moderna, nos estudos de psicologia, psicanálise, a gente chama de inconsciente. Há um vasto eu escondido através do nosso nome, através da forma como a gente se apresenta. Bom, e quando a gente pensa nisso, né,
se nós temos fragmentos inúmeros sobre nós mesmos, todas as outras pessoas que nós convivemos também têm. Os animais, a natureza também tem. Por quê? Porque há um processo evolutivo. Do átomo ao arcanjo, como dizia Leon Denis. E Jesus nos convida a amar essas particularidades, essa construção desse nosso eu, dessa nossa parte fragmentada, que representa nesse momento uma aparente totalidade. Por quê? Nesses fragmentos há também os erros, as falhas, aquilo que nós ainda insistimos em escorregar, em nos distrairmos, em não amar a Deus sobre todas as coisas. E esse caminho é muito doloroso para quem resolve percorrer, porque é preciso muita coragem, muita abertura, muita humildade. Então, como que diante disso nós podemos falar sobre o erro de um outro, de uma outra pessoa? Como que nós podemos nos posicionar diante desse erro ou dessa condição errática? Porque não é um erro que vai permanecer eternamente com essa pessoa, é uma condição passageira de alguém que é um aprendiz, que é ainda um ignorante, que repete falhas, que precisa se transformar. Jesus resume esse gesto no amar ao próximo como a si mesmo. E é curioso que ele podia dizer assim, amar ao próximo, ponto. Mas ele sabe que cada um só é capaz de alcançar o amor que tem por si mesmo. Se nós não aceitamos, não compreendemos, não conhecemos aquilo que nós podemos chamar de defeitos ou de etapas ainda não evoluídas no contexto da virtude, no contexto do amor, então nós seremos incapazes de amar o mundo. Quando eu vejo uma pessoa muito agressiva na rua ou num vídeo compartilhado na internet como notícia, etc., eu sempre me pergunto o que essa pessoa tem dentro dela em relação a ela mesma. Como a gente vê o caso desse cachorrinho, Orelha, né? A gente tem muitos desses gestos que a gente vê na rua. Às vezes eu vejo e me espanto ainda de pais baterem nos filhos publicamente, gritarem com os filhos na rua, darem tapas, safanões, humilharem, negarem coisas que são básicas e que não faz o menor sentido, dizer não para aquilo. E em outras coisas que sim, é importante dizer não, aí os pais se omitem. Então, que tipo de amor tem esses pais e que tipo de amor terão esses filhos que passam por essas condições humilhantes, que passam por esses exemplos de humilhação? É difícil dizer que uma criança, um adolescente tenha uma culpa isolada diante de um ato que ele pratica. Ok, nós espíritas sabemos que ele é um espírito reencarnado e que viveu de outras maneiras em outras encarnações. Tá bom, ele traz com ele essa condição determinística das ações, das atitudes que ele vai praticar. Mas ao mesmo tempo, ele tem validadas essas ações desequilibradas quando os pais são também desequilibrados. Quando os pais não impõem limites, quando os pais não esclarecem o certo e o errado, quando os pais não disseminam o amor, quando os pais não explicam e não dão a condição prática de vivência desse amor como existência. Então esse é um amor que falta e que eles não têm como sozinhos inventar, descobrir. E é por isso que a responsabilidade por um ato de violência é também da sociedade,
Porque isso vai em cadeia. Porque nós vamos perguntar, tá bom, os pais não deram a educação adequada, mas quem deu a educação para aqueles pais? E quando a gente começa a olhar os laços sociais, são laços de família que nós somos coniventes. Porque quando a gente aceita que um amigo nosso haja de forma desequilibrada, como se nada tivesse acontecendo, ou um familiar, ou até mesmo alguém na rua, e aqui eu digo, age com omissão, né, com leniência, com aceitação de uma maldade, então nós também somos coniventes com isso. E aqui voltamos à pergunta para dizer o seguinte: será que a gente pode repreender alguém por uma atitude como essa? E o que o Kardec nos levanta é a responsabilidade no nosso papel de vida em sociedade. Então a repreensão, ela não pode vir numa condição de alguém que se sente superior ao outro, de alguém que se sente melhor do que o outro, de alguém que quer humilhar o outro, mas numa condição de alguém que cuida do outro, que cuida do filho do outro, porque esse filho e esse outro são parte da sociedade. E se nós fizéssemos isso na nossa intimidade, no nosso ciclo de intimidade, que representa família, amigos, trabalho, vizinhança próxima, a sociedade já seria diferente. O que tem acontecido nas últimas 2, 3 gerações é que nós nos omitimos sobre o comportamento alheio. Nós somos indiferentes ao comportamento alheio. A gente acaba aceitando, por conta dessa liberdade de cada um que seja o que quiser, a gente não delimita corretamente aonde há a invasão do cuidado das coisas públicas e o cuidado das pessoas com quem se convive. E aí há muita invasão desse espaço, há muita quebra dessa condição por um oportunismo ou por ignorância, e algumas vezes por crueldade, porque a pessoa sabe que ela está fazendo errado, mas ela faz, né? Ela já tem as condições de saber, mas ela insiste em fazer errado. Então, nesse momento, nessa condição, Kardec nos convoca a um papel de cuidado com a coisa pública, de cuidado com o outro, cuidado com a sociedade. E nós sim devemos saber falar. Nós devemos saber advertir o outro. É claro que aqui o termômetro essencial é a intenção, porque não nos cabe o papel de ingerir sobre as decisões que cada um toma, se isso afeta apenas a ela própria, a essa pessoa propriamente. Mas na maior parte das vezes, nós temos um comportamento que ele impacta toda a sociedade. Então, o que começa agora a ter o despertamento, vamos dizer assim, nessa transição de eras, é que as coisas que nós fazemos são cada vez mais públicas, cada vez mais expostas, por nós ou pelos outros. As ruas são filmadas, os espaços que nós visitamos são filmados, trabalho, shopping, etc., né? Nós divulgamos as nossas imagens, compartilhamos as nossas imagens nas redes sociais. Então nós estamos bastante expostos, e com isso nós também somos julgados, avaliados. Isso não tem nos tornado melhor, mas tem nos exposto a uma condição para que a gente mesmo aprenda se isso é bom ou se isso é ruim. Então, convocar esse outro para dividir conosco um espaço mais pacífico na sociedade, mais humano, mais equilibrado, mais de empatia, mais de compaixão, é algo além de apenas um propósito. É algo que está constituído no nosso dever de moralidade pela compreensão mais acurada, digamos assim, do que é certo e do que é errado. Porque isso não está no livro, não é o que está na lei, não é o que diz uma certa religião ou uma certa crença moral, um costume, não.
é aquilo que nós percebemos por nós mesmos, aquilo que nós somos capazes de compreender sobre o certo e o errado. E essas coisas são pequenas, elas passam pelo nosso dia a dia, não são grandes questões. Kardec não está nos convocando aqui para grandes protestos sociais. Ele viveu, por exemplo, sob a regência de Napoleão III. A França, no tempo dele, viveu muitos golpes. Um pouquinho antes dele nascer, a Revolução Francesa, que durou 10 anos de discussões e mortes. Depois vem um período, com Napoleão, de uma certa paz. E a partir dali, inúmeros outros conflitos, inúmeras outras guerras, inúmeros outros golpes. E ele assiste a isso tudo, essa convalescença social, esse combate social intenso, mas ele não era alguém que fosse à praça pública fazer o protesto, ou perseguir, ou caluniar, ou até deflagrar verdades críticas a respeito do rei e do regime. Então, nesse ponto, a atitude de Kardec é na individualidade, é na pequenez das atitudes. E tem se discutido muito o papel dos espíritas nesse momento em que vem à tona essas atrocidades, esses desmandos, né? Hoje eu vi uma estatística dizendo que o Brasil continua entre os países mais corruptos do mundo, né? E a gente sabe disso. Não precisa uma estatística internacional vir contar essa história para a gente. Então tem uma discussão no meio espírita, de um lado, um grupo que defende um ativismo político intenso. Vamos às ruas, vamos brigar contra os governos, vamos derrubar esses grupos que são corruptos, essas ações violentas, etc. Ativismo mesmo, no sentido de atuar politicamente, né, publicamente. E existe um outro grupo que não se acovarda, mas se coloca numa posição clara de ser contra a violência, ser contra a corrupção, de não praticar a corrupção e a violência, de ter a mansidão como de Jesus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Então, portanto, com uma firmeza, com uma assertividade em relação a isso, mas sem ser ativista. E, obviamente, há os que dormem. Sobre os que dormem, eu não vou nem falar, porque Jesus dizia que o morno é o pior que existe, né? É melhor que você seja um ou outro, ou ativista ou pacifista, mas morno é a pior condição, porque aquele que não escolhe lado, em aparência, já escolheu há muito tempo, porque ele favorece os mais violentos, os mais arbitrários, os mais cruéis. A omissão é uma das falhas humanas mais terríveis. Também diziam isso grandes pacifistas, pensadores do nosso tempo. Mas o ponto aqui é pensar nessa condição do falar com o outro, se nós precisamos de um ativismo. E eu penso que não. Eu vou discordar de uma boa corrente de espíritas e outros pensadores espiritualistas que têm trabalhado com esse tema. Por quê? Porque Jesus não foi ativista. E para mim, ele é o exemplo, ele é o farol. E quando eu tenho dúvidas, eu sempre retorno a Jesus e o que ele faria. Não porque eu pretenda me igualar a ele, nem de longe, mas porque eu tento imitá-lo dentro do possível, nesse comportamento, nessa decisão. E a gente vê posturas de Jesus firmes, assertivas contra fariseus, sacerdotes, saduceus, toda aquela corrente de religiosos do Templo de Jerusalém, e também contra os romanos, em atitudes específicas. Mas, por exemplo, ele não se posiciona politicamente dizendo que os romanos não possam tributar os judeus. Ele não levanta uma bandeira dizendo que Roma não pode estar ali na Palestina dominando os povos que ali vivem. Então, portanto, Jesus não tem atitudes ativistas, embora ele tenha posicionamentos políticos
em defesa do bem e da humanidade. Mas ele não assume atitudes políticas. E não por falta de provocação, porque alguns dos seus apóstolos e muitos dos seus discípulos eram ativistas. Naquela época se chamava de zelotes. Eram contrários a Roma, alguns contrários ao templo, e esperavam que Jesus, o Messias, viesse com uma espada na mão, um estandarte, para fazer uma revolução. Por isso que quando perguntam, tu és o Messias? Ele diz, não, esse Messias não. Esse Messias que a gente está falando, que seria guerreiro, seria revolucionário. É difícil para nós, porque diante de uma injustiça social, a vontade de pegar uma bandeira, ir às ruas e gritar como protesto, é algo que parece extremamente necessário no nosso tempo. E talvez seja, em algum ponto, talvez seja. Não estou excluindo essa hipótese totalmente. Mas o que eu digo é, uma violência não justifica a outra. E é por isso que as guerras não terminam nunca. O que nós temos que ser capazes de compreender é que o cristianismo não surgiu como um movimento revolucionário, nem contra Roma, nem contra os templos, os sacerdotes de Jerusalém, e nem contra nenhum outro tipo de violência. O testemunho que os apóstolos, os discípulos, os mártires da cristandade nos dão é uma capacidade de resiliência a isso. Eu não vou usar aqui resignação, porque vocês poderiam interpretar como conformismo, ou como falta de coragem, passividade. Jesus deixa claro que o movimento dele é a espada. Então essa relação com o outro é por meio de uma espada, mas uma espada que ela é voraz na linguagem, no esclarecimento, na verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus o tempo inteiro se firma nessa verdade. O tempo inteiro ele se assenta nessa verdade. Então ele usa a palavra, o verbo divino, para representar aquilo que sempre tem que ser trazido às claras sobre a corrupção, sobre a violência, sobre os abusos, o que quer que seja. Ele vê o machismo daqueles judeus ignorantes tentando apedrejar uma mulher supostamente adúltera. Mas a relação, vamos pensar, do crime de adultério é completamente desproporcional ao apedrejamento e à humilhação pública. É sobre isso que Jesus está falando. Jesus não está passando a mão na cabeça da mulher e diga, olha, pode continuar sendo adúltera. O que ele está dizendo e chamando a atenção é que há uma estrutura desproporcional desse abuso. E que é muito pior do que aquilo que supostamente ela cometeu como crime. Então ele fala a esses outros, mostrando o crime deles próprios, aquilo que eles cometem, porque essa é a verdade. Então Jesus não precisa fazer um escândalo, ele usa essa palavra. O escândalo é necessário, mas ai daqueles que cometem o escândalo. Nós somos, diz Divaldo e outros pensadores, Chico e etc., pessoas que viveram na França na época dessas revoluções. Os espíritas têm uma ligação muito forte com a França no período da Revolução e de outras guerras. E isso para nós traz um impulso dessa revolta. E nós ali guerreamos por 10 anos. Os revolucionários franceses, eles tinham um ótimo argumento. O Estado, no antigo regime, o regime da realeza, estava falido. Ele era injusto, ele era explorador, era arbitrário. Era preciso que viesse a democracia, era preciso que nascesse ali a condição da república, por meio de uma democracia que não é o estado final de gestão do mundo, mas é o estado possível. E nessa condição deveria haver uma transição pacífica, mas não. E depois que foi deposto o rei e o seu regime, aqueles que eram revolucionários lutaram entre si. Durante 10 anos se decapitaram. Inclusive aquele que criou a guilhotina. Então, veja, nós já vivemos isso. E vivemos outras e outras guerras. Eu não consigo enxergar um Jesus revolucionário, ativista. Me desculpem se eu estiver errado, mas eu não consigo enxergar isso.
mas eu vejo claramente uma assertividade, uma firmeza moral e um trabalho intenso com a verdade que Jesus faz questão de expor a todos aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. E os que não têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, ele os condena ao tempo. Diz assim: olha, vocês terão que passar pelo sofrimento, não há outra saída. Vocês sequer são ainda aflitos, vocês não se permitem a aflição pela compaixão da dor do outro. Eu comentava um pouco antes da sessão começar, das goteiras, as infiltrações na casa por conta dessas chuvas recentes no Rio de Janeiro. Mas todos os dias eu penso, graças a Deus, que nós temos um teto, que por mais que não seja perfeito, nos acolhe, porque muito pior do que isso é ter que recorrer a uma calçada úmida, ensopada. Aonde estão dormindo as pessoas em situação de rua? Me digam. Se todas as ruas e calçadas do Rio de Janeiro estão molhadas, se não inundadas, aonde estão morando, onde estão se socorrendo essas pessoas? Em marquises? E o vento? E a chuva cortante? Nós, como sociedade, não estamos abertos ao acolhimento dessas pessoas que são diferentes de nós, que têm vulnerabilidades em relação a nós. Nós não aceitamos isso. Nós não incluímos essas pessoas. Nós não deixamos essa condição aberta. Então, essa violência que nós praticamos, aparentemente sem alternativa, ela é tão cruel ou mais do que muitas outras violências que nós assistimos por aí. Então, antes de corrigir até a falha do outro, de ir a campo em protesto, em revolução, em causas sociais, nós temos que olhar para os nossos gestos, os gestos de acolhimento também dessas pessoas vulneráveis. Eu conheço pessoas que nesse momento, apesar de toda essa chuva, não tem água em casa. Há uma semana não tem água em casa. O poder público não oferece, o poder público, no meio das concessionárias, que são empresas privadas, não levam águas para os morros, gente, e para muitos bairros periféricos. Nos centros mais vistos, mais comentados, que aparecem nas mídias sociais, esses estão abastecidos de água. Mas muitas comunidades carentes estão sem água. O Rio de Janeiro era uma cidade repleta de chafarizes. Por quê? Porque as pessoas na rua, com esse calor, podiam ir ali até se banhar em público. Mas a gente diz assim: não dá para ter chafariz, porque a população em situação de rua vai lá e lava roupa, e toma banho de verdade, e usa aquilo como seu quintal. Então, não há uma preocupação educativa ou de acolhimento dessas pessoas. Há uma condição de exclusão dessas pessoas. Quem passa pela Avenida Brasil vê aqueles trechos de viaduto que tinham os cracudos. Eles hoje têm uma série de blocos pontudos de concreto para que essas pessoas não fiquem ali. Tá, expulsar é fácil, mas e acolher? E cuidar, e tratar? Então não adianta eu dizer para o outro: você é um cracudo, você não merece viver na sociedade, eu não quero você perto de mim. Não é sobre isso. É sobre como a gente compreende as necessidades dessa pessoa que está numa condição de adicção. Como que ele chegou ali? Que ponto foi esse? Vamos puxar esse novelo, o novelo da família, o novelo da trajetória social dele. Porque não é sobre o crack ou o vício, não é sobre a condição de rua, é como essa pessoa se recoloca na sociedade. No trabalho feito pelo Café da Madre, a gente, quando observa as pessoas, a fila das pessoas aguardando o café, a gente olha nas tornozeleiras e vê ali inúmeras pessoas que são tidos como criminosos. Eu não posso dizer que eles são ou não, porque eu não acompanhei o julgamento deles. Mas eles estão numa condição de acompanhamento à distância
pelo judiciário e pela polícia. Mas eles são largados na sociedade. Diz assim, ó, bota aí a tornozeleira e vai embora. Vai para onde? Fazer o quê? A pessoa sai da prisão, está de tornozeleira, ela vai arrumar emprego? Quem vai pagar salário para ela? E o que ela aprendeu na prisão que dá condição dela estudar, dela conseguir se recolocar de forma que ela tenha que pagar aluguel, pagar a sua comida, o seu transporte, a sua vestimenta, as contas de água, luz, gás e etc. Que salário é esse? Um estudo não muito recente, mas também não muito distante, do DIEESE, medindo a cesta básica de sobrevivência do brasileiro, diz que nós precisaríamos ter um salário mínimo de pelo menos R$6.000. Essa é a versão mais antiga, talvez agora seja em torno de 7, não sei. R$6.000 nos coloca num patamar de mais de $1.000 por mês. É muito caro viver no Brasil, principalmente nas grandes cidades. Então, falar do outro sem compreender a história, a trajetória desse outro, sem entender o contexto dele e simplesmente exercer uma crítica como um ativismo, não me parece ser cristão, digamos assim. Não me parece ser evangélico no sentido do exemplo e das escolhas que Jesus nos ensinou a fazer. Então não é sobre protesto, ativismo. É muito bom que a gente tenha clareza que os nossos políticos são corruptos, que as pessoas, os nossos agentes públicos são corruptos, que todo esse escândalo que, quando eu era criança, se achava que milhão era uma grande coisa, e hoje em dia se fala em bilhões. Eu nem sei quanto é bilhão, eu não consigo imaginar uma pilha de dinheiro que represente 1 bilhão, não sei que tamanho tem isso. É grande demais, está muito acima de qualquer um de nós brasileiros, daquilo que nós vamos acumular durante toda a nossa vida trabalhando. Está muito além disso. É tão desproporcional essa condição, é tão nababesco, que chega a ser extremamente ofensivo alguém usufruir dessa condição. Me desculpem aqueles que honestamente alcançaram os seus bilhões, se é que é possível que alguém honestamente tenha feito isso, mas viver com esses bilhões não é honesto, porque não dá, ninguém vai gastar esse 1 bilhão em vida, mesmo que usufrua de todos os prazeres possíveis e imagináveis. E é por isso que a gente vê esses extremos humanos de pessoas criando ilhas, palácios, lugares, barcos, para fazerem orgias, porque a pessoa já não sabe mais o que o dinheiro pode comprar, só que ele se esquece que esse dinheiro poderia salvar vidas, poderia tirar da miséria milhares, milhões de famílias, poderia ajudar animais em condições de abandono e sofrimento, poderia ajudar a preservação de florestas e assim por diante. Então, ter bilhões na conta é algo que não é honesto. Ter ganhado esse dinheiro pode ser honesto, mas manter bilhões na sua conta não é honesto. Eu estou falando em bilhões, para dizer os extremos, mas eu posso dizer que milhões, não sei quantos milhões, mas também não é honesto. É isso que Jesus nos chama a atenção. Quando ele visitava os publicanos, os mais ricos, ele dizia: o que isso te traz de felicidade? Ele falava disso com alguns sacerdotes, como Nicodemos. O que isso traz de felicidade para você? Você ser aí o chefe dos fariseus? O que isso te fez feliz? Você ter o seu palacete, você ter esse poder? O que isso transforma a sua vida? Você teve acesso a estudo e não compreendeu o que está escrito na lei? Que valor tem trabalhar para os romanos ali naquela condição, ou trabalhar para as empresas hoje? Vejam, os romanos ali habitando
a região da Palestina, governando a Palestina, não é diferente de uma multinacional que vem e domina e controla o Brasil. Pouco antes da gente vir para cá, hoje, eu estava lendo uma reportagem de uma empresa multinacional americana que ganhou a concessão de portos nos rios que estão em reservas indígenas e ameaça a existência desses rios, porque ela quer facilitar o transporte, o baldeio dos produtos que ela não planta, que ela não produz, que ela não gere, ela apenas compra como intermediador. Ela é um intermediador daqueles agricultores, do agronegócio, e vai vender para cidadãos e outras grandes multinacionais no hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, etc. E essa empresa ameaça a vida de populações ribeirinhas, que estão em reservas indígenas, que são também pessoas com propriedades pequenas, que vivem ali em questão de subsistência. Então, será que, assim, eles são os romanos de hoje, mas Jesus não iria lá para brigar com essas empresas, ele iria um por um esclarecendo o que está errado nisso, porque não é sobre ter ou não ter um porto numa reserva indígena, não é, mas é sobre você ameaçar o rio, a natureza, as gerações futuras, o planeta. Mas Jesus jamais exerceria isso por um ativismo, de uma forma revolucionária. Jesus se colocaria diante desse outro como alguém que carrega em si a verdade. Essa é a diferença. Então, amar ao próximo como a si mesmo não é aviltar o próximo, não é agredir o próximo, não é querer impor um esclarecimento ou uma condição de verdade ou uma condição moral. Os gestos de Jesus são sempre gestos de esclarecimento e de invocar a responsabilidade desses atos por meio das consequências individuais. Porque o que vai medir o futuro do planeta não é a somatória do que a sociedade faz como um todo, mas o que cada um de nós, na identidade que nós trazemos como espírito, daquilo que a gente se faz merecer permanecer aqui ou se manter como um estorvo e aí ter que ser exilado, porque nós representamos um perigo a essa condição de existência. Eu gostaria muito que aqueles que se colocam em posições de poder, posições políticas, posições de influência, tivessem essa clareza. Porque o que nós temos que levantar como verdade é o amor. É o amor que transforma, é a compaixão que transforma, é a empatia que transforma. Se nós pegarmos um exemplo público, vou citar porque é público, do padre Júlio Lancelotti sendo, vamos dizer assim, limitado em suas ações pelo seu bispo, quem faz o bem e quem faz o mal? Porque aquele que imita o gesto de Jesus, que cuida dos mais necessitados, que é uma invocação de Jesus, olhe pelos famintos, pelos pequeninos, pelos que são mais necessitados. Ou se manter atrás de uma catedral, de um púlpito, de vestimentas, de estruturas que apenas servem à regência do poder. É isso que às vezes a gente precisa entender, porque essas pessoas estão sendo humilhadas e massacradas por fazerem o bem. Ah, mas ele é também um ativista. Mas será que ele é um ativista de alguém que provoca a violência ou alguém que se coloca numa posição da verdade? De chamar como Jesus a verdade. E a verdade onde ela estiver. Não é a verdade de um partido político de direita ou de esquerda. É a verdade escancarada da realidade. Tem corrupção, tem arbitrariedade, tem injustiça social. Alguém pode dizer assim: poxa, mas eu trabalhei a minha vida inteira, o que eu recebo é justo,
para oferecer um conforto, uma boa condição de vida para mim e para minha família. Perfeito, parabéns, você teve uma vida honesta. Mas você ficar em casa indiferente àquele que não tem condição de viver, isso não é honesto. É sobre isso. É sobre entender que esse outro precisa desse esclarecimento, precisa dessa pedagogia, dessa coragem de enxergar a verdade. Não que a gente vai impor a ele a verdade. Jesus poderia ter imposto a verdade a Caifás ou aos romanos que o julgavam, a Pilatos. Pilatos pergunta o que é verdade. Jesus falou: para tudo, vou te dar uma aula, o que é verdade. Mas Jesus entende aquele que não tem a condição, a capacidade naquele momento de compreender. Agora, nós temos que dizer o que é verdade. Você é rei de Jerusalém? Pilatos diz, Jesus diz a Pilatos, tu o dizes. Como quem diz, tu e o povo, você e o povo. O meu reino não é deste mundo. Ah, mas então tu és rei. Sim, o meu reino não é desse mundo. Como é que vai? Pilatos não consegue compreender isso. Mas ele consegue compreender que é uma inocência. Jesus tem que lidar com o seu algoz dessa maneira, com resiliência. Ele não vai invocar os exércitos dos anjos para destruir Roma e impor a Roma que seja feita justiça, impor ao Sinédrio que seja feita justiça. Ele não vai fazer isso. É isso que a gente não entende. Por quê? Porque essa não é a vida final, essa não é a instância de vida determinística de tudo que a gente está fazendo. Isso é apenas uma passagem, é um momento. E quanto mais a gente for capaz de ultrapassar os enganos humanos e entender o bem na sua essência, mais rápido isso passa. Menos tempo a gente vai ter que se ater a esses desequilíbrios, a essa insegurança. Então o outro não está ali como um pinico para ouvir as nossas ofensas, mas também não está ali para ser preservado da verdade quando elas têm que ser ditas. Quando o equilíbrio social exige, quando é a compaixão que deve sobrepor a indiferença dos nossos atos, das nossas escolhas. É difícil viver em sociedade, mas é ao mesmo tempo um processo magnífico de educação e pedagogia humana que nós temos. O parente que incomoda, que é oportunista, que é falastrão, o vizinho que acaba ocupando o nosso espaço pela música alta, ou pelo lixo que deixa na porta, ou pelos desmandos do que faz na rua e etc. O nosso colega de trabalho que compete de forma desleal, que nos ofende. O chefe que não nos reconhece as atitudes. A vida como opressão em geral, porque nos faz ganhar pouco e morar mal e morar longe e comer mal e assim por diante. Mas isso não nos dá o direito da violência. E é a pequena violência que faz a diferença. Eu vou citar mais uma vez um único exemplo. O que tem na sua geladeira? São flores ou um cemitério? É um jardim ou um cemitério? Porque nessas escolhas pequenas, a gente pode tomar uma decisão simples e às vezes mais barata de, por exemplo, ter uma alimentação vegetariana. Porque isso é um gesto de compaixão com o próximo, que é o animal. São escolhas do outro, porque não adianta sair acusando o mundo das arbitrariedades se nós somos árbitros no nosso próprio quintal de formas desumanas, de formas descabidas, de formas não empáticas, não compassivas. O que Jesus nos convoca e Kardec reforça é: o que serve o seu discurso? Para que serve a sua palavra? Para que serve essa sua fala para o outro? Qual é a intenção disso?
E você já olhou para si mesmo, já deixou que o eco retorne dessa palavra sobre a justiça que você pratica, sobre o bem que você pratica? Porque se nós não estivermos bem e falarmos o mal, isso vai ecoar falso. Isso não será o bem, isso será falso e oportunístico. Já contei aqui a passagem que uma mãe procura Gandhi, pedindo para ele dar uma bronca no filho para não comer muito açúcar, não comer doce. O Gandhi olha para aquela criança, olha para aquela mãe e diz assim: volta semana que vem, que ele fazia um atendimento comunitário. Ela não entende nada, vai embora. Semana seguinte ela está ali. Gandhi, diz para o meu filho que ele não pode comer doce demais, isso faz mal para ele. E o Gandhi dá uma bronca no garoto e diz assim: garoto, não coma doce demais, isso faz mal para você, obedeça a sua mãe. E a mãe, assustada, pergunta para ele: mas Gandhi, se é isso, por que você já não fez a semana passada? E ele diz: porque a semana passada eu também comia doce demais. Veja a mudança de postura daquele que compreende a verdade, o peso da verdade, e não de ser uma falácia. Era fácil ele dar uma bronca no garoto e ele continuar comendo. Primeiro ele fez a transformação pessoal, íntima, a reforma íntima. E aí ele tem uma autoridade moral de dizer para o garoto não comer doce. Podia ser sobre qualquer outra coisa. Então nós espíritas às vezes somos muito bons em falarmos as coisas, mas na hora de fazer a gente escorrega, porque a gente acaba apelando para esse lado da revolta, da rebeldia, do discurso vazio daquilo que nós não fazemos. Mas nós temos a responsabilidade de fazer, não de acertar sempre, porque nós ainda estamos fraquejando, estamos no caminho, mas de ter a intenção verdadeira de acertar com amorosidade, na paz e na luz. Graças a Deus.